Então, pessoal, você derrubaria essa parede? Você tem uma casa, um apartamento, comprou o seu apartamento, vamos falar em apartamento, mais comum. Você comprou um apartamento e o seu apartamento é antigo e você tem lá, por exemplo, cozinha toda fechada, sala toda fechada, e você olha e pensa assim, ó, eu vou derrubar essa parede aqui. Eu quero abrir para deixar o ambiente mais aberto, mais iluminado, ou que seja. Isso é muito comum, hoje em dia está sendo muito comum, por quê? Porque hoje as pessoas querem um ambiente mais aberto, uma coisa assim mais light, mais clean, vamos dizer assim, certo? E aí vem aquela pergunta muito importante que todo mundo se faz: será que eu posso quebrar essa parede aqui? Será que essa parede ela vai aguentar? Será que se eu quebrar eu vou atingir alguma coisa no apartamento de cima ou vai ter algum problema no meu apartamento? Então vamos na resposta disso daí. Meu nome é Alessandra, eu sou engenheira civil e eu nesse canal vou falar para vocês sobre problemas em geral que podem acontecer em obras ou em casas compradas prontas e tudo mais. Então vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui alguns casos, algumas situações reais que eu já vivi, certo? Então, vamos para a situação do caso número 1. Mas antes disso, deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. Olha, o grande problema de você remover grandes paredes, né, o grande problema de remover paredes, seja uma reforma que vai exigir adaptações importantes, ou seja, derrubar a parede, isso pode causar sérios problemas para a estrutura da sua casa, certo? Então, esse é o grande problema que pode ser enfrentado. Eu tenho certeza que vocês já viram aí casos de prédios caindo, que caíram e tudo mais, por causa desse problema de uma simples parede que foi derrubada ali, que não era nada simples aquela parede, né? Então, a pergunta é, você consegue identificar qual é a parede que pode ser derrubada ou não? Então, vamos lá, o caso número 1, que eu já tive um problema aqui, eu vou contar para vocês. Imaginem, então, imagine uma parede que separa dois ambientes, certo? As pessoas olham e falam assim, é só derrubar, é só derrubar. Mas aí ela pensa assim, vou chamar um engenheiro para vir aqui para dar uma olhada aqui para mim, para ter a opinião desse engenheiro. O engenheiro já faz outra pergunta. Ele já pergunta para você assim: será que que existe acima dessa parede aqui? Existe uma viga? É uma laje? É só um telhado? Ela está recebendo alguma carga importante? Um exemplo poderia ser uma caixa d'água, alguma coisa assim? Porque a aparência nem sempre conta a história daquele imóvel ou daquela parede, certo? E aí eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta, certo? Responda no comentário para mim aí. Você derrubaria uma parede? Ou como que você faria para derrubar? O que você faria para derrubar aquela parede? Agora, vamos pensar aqui num segundo caso, tá? Uma parede com uma abertura grande entre dois ambientes. Agora você observa aquela situação e pensa. Muitas casas modernas, elas hoje têm, né, a interação de sala e cozinha, o que fica realmente muito bonito. Mas quando nós aumentamos esse vão, normalmente precisamos o quê? Redistribuir os esforços, tá? Porque os esforços muitas vezes estão concentrados naquela parede. Se você abre um vão ali, você precisa redistribuir esses esforços aí. E é aí que muita gente se surpreende. Por quê? Porque a parede parece simples, mas a estrutura não pensa como nós, certo? Ela responde o quê? Responde às leis da física, certo? Caso número 3, uma parede próxima de um pilar que está, ou de um elemento que está sustentando aquela parede ali. Aí aqui já é uma situação um pouco mais delicada, porque se essa parede estiver colaborando com a estabilidade da estrutura, removê-la sem uma avaliação pode o quê? Gerar sérios problemas. E, curiosamente dizendo, muitas vezes não existe nenhum sinal visível. Você não vê nenhum sinal, tá? Você só vai ver aquilo ali no momento do impacto, tá? E esse é um dos maiores erros que eu vejo nas reformas. As pessoas decidem primeiro, perguntam depois. Primeiro quebra, depois vê, ai meu Deus, o que aconteceu aqui, como é que pode?
Tá? Eu já acompanhei situações em que o proprietário tinha certeza de que era apenas uma parede. Ah, não, isso aqui é só uma parede, não tem problema nenhum. Mas após uma análise técnica, nós descobrimos que seria necessário o quê? Criar reforços estruturais, né, fazer toda uma estrutura em volta ali antes de qualquer intervenção. Porque, caso contrário, ele poderia ter ali o imóvel dele poderia até ceder. Tá? Aí a verdade, pessoal, é que ninguém consegue afirmar se uma parede pode ou não ser removida apenas olhando para ela. É muito difícil a gente fazer isso. O engenheiro, ele tem que ser um olho mais crítico, ele consegue saber mais ou menos, nem sempre com toda certeza, porque tá tudo rebocado, pintado e tudo mais, mas ele consegue mais ou menos saber. Olha, aquela parede ali, provavelmente ela tem uma viga, provavelmente ela tem um pilar nela ali. Mas é preciso entender como a estrutura foi construída, quais as cargas que estão envolvidas naquela estrutura e como os esforços são redistribuídos. O que são os esforços? Os esforços são a laje, por exemplo, ela se esforça em cima de uma viga. Então, esse esforço ele está distribuído naquela viga. Se você tira aquela parede que pode não ter essa viga, a parede é que está recebendo o esforço da laje, certo? Me diga você aí, você derrubaria alguma parede da sua casa sem uma avaliação técnica? Escreve para mim aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E te digo, se você está planejando aí uma reforma, uma ampliação, uma integração de ambiente, deixa aqui nos comentários me dizendo o que você está pensando em fazer. Na descrição eu deixo para vocês aí alguns e-books muito interessantes aí de como que você vai fazer uma reforma, de como que você pode agir em frente aí a algum problema que possa ocasionar aí na reforma, porque reforma todo mundo faz, entendeu? Obra todo mundo faz, dizem que de engenheiro e louco todo mundo tem um pouco, certo? Então isso aí acontece mesmo. Eu vou deixar também um contato para vocês aqui, o meu Instagram, caso vocês precisem de uma avaliação técnica, queiram fazer uma avaliação aí, eu não posso estar presencialmente, obviamente eu não posso estar presencialmente em todos os lugares, é impossível fazer isso, né, que são centenas de pessoas aí que podem pedir avaliações em diversos lugares do Brasil ou do mundo, tá? Mas eu consigo fazer avaliações através de imagens, através de vídeos, através de videochamada, a gente faz aí, então, uma consultoria para você poder saber se você pode ou não, exemplo, tirar aquela parede ali, tá? Agradeço muito se você se inscrever no nosso canal, se você deixar um like aí, se você se interagir comigo aí, depois ir lá também na nossa rede vizinha, lá chamada Rede Vizinha, e até a próxima, pessoal.